Inegavelmente, o isolamento social domiciliar tem como objetivo criar um vazio sanitário, ambiental e geográfico. Delimitar naquele espaço do lar, da família, a possível contaminação. É uma teoria que está sendo adotada em todos os países que têm um grande número de contaminação. Eu acredito que o Brasil esteja super bem nesse sentido. Não temos os testes, não temos as vacinas, mas temos o cumprimento de algumas normas traçadas pelo ministro Mandetta e que até agora tem revelado bons resultados. Inegavelmente, pelo tamanho do país, pela extensão, temos ainda menos de 500 mortos em função desse vírus que é mortal, desconhecido e que não conseguimos atacá-lo ainda. O que nós estamos fazendo em saúde? Tentando fazer o organismo das pessoas reagir para que possamos ter êxito no combate a esta pandemia. Mas temos que reconhecer também que existem outras teorias. E o ministro Osmar Terra, desde o começo, se embateu porque foi o primeiro secretário que entrou no combate da H1N1 no ano de 2009. Essa é a verdade. E ele disse, e também isso é aceito pelas autoridades de saúde, que nós não vamos conseguir nos livrar do vírus enquanto ele não contaminar 50% da população. Mas se contaminarmos 50% da população e a metade dessa população, ou 10%, 5% dessa população necessitar de atendimentos médicos hospitalar, nós não vamos ter. Por isso que se adotou o isolamento social, como forma de buscar manter até onde for possível a saúde das pessoas. Porque eu vi alguns estudos e disseram o seguinte: 80% da população vai passar por essa pandemia sem nem mesmo perceber. 20% vai estar com poucos sintomas ou quase assintomática. E 5% desses 20% vão precisar de internação hospitalar. Se nós fizermos tudo isso, nós precisaríamos ter aqui em Erechim 1.100 leitos de unidade de terapia intensiva. Nenhum município, nenhum estado, nenhum país do mundo tem esse volume. Por isso que estão acontecendo tantas mortes em Nova York, por isso que estão acontecendo as mortes na Itália, na França, na Espanha, na Inglaterra, algumas na Coreia, que a Coreia conseguiu se isolar bem, muitas no Irã, e alguns países que simplesmente deixaram de divulgar os seus números. Agora, a minha opinião, depois de ser arrazoado, eu acredito que tem que ser, sim, liberado progressivamente. Não tudo num dia. Larga todo mundo e cada um por si e Deus para todos. Não, não é assim. Nós temos que ir progressivamente colocando em contato as pessoas. Não vamos poder eternamente viver no isolamento. Mas as autoridades de saúde têm bem mais conhecimento do que eu. Posso estar falando a maior bobagem e não tenho o direito de fazê-lo.